como foi, ninguém previu. A história escondida numa canção. O tempo passou, agora vais ver os segredos que a música te quer dizer. Olá, sejam bem-vindos a mais um Foi Como Foi, o podcast das canções, aqui na RFM, com o alto patrocínio da Sociedade Portuguesa de Autores, a grande casa dos autores e dos compositores portugueses, que este ano, aliás, comemora 100 anos, e da Fundação GDA, Gestão dos Direitos dos Artistas, que também já tem alguns anos de caminho e muito tem feito pela defesa dos direitos e de condições dos artistas do nosso país. Da minha convidada e meus também incluídos. Já sabem, podem ver ou ouvir este podcast, videocast, no site da RFM ou nas plataformas habituais como o Spotify e o YouTube. Este é um episódio especialíssimo, não é só um episódio normal, e eu vou-vos explicar porquê. É que eu já perdi a conta, eu não sei quantas mensagens é que eu já recebi a perguntar-me por que carga d'água, o que é que eu tenho na cabeça para não ter trazido aqui ao Foi Como Foi a artista que tenho à minha frente. E eu vou explicar porquê, é muito simples. Ela é provavelmente a minha melhor amiga no meio da música. Nós conhecemos há mais de 30 anos e ela é um nome incontornável nisto da arte de escrever canções, na arte de escrever bonitas cantigas, como eu gosto de dizer. Marcou a minha geração e continua a fazer sonhar, pensar e cantar muitas gerações que vieram a seguir. Quem me conhece provavelmente já percebeu de quem é que eu estou a falar. Minhas amigas e meus amigos, a convidada de hoje é Mafalda Veiga. Olá, Mafalda. Olá. Estás boa? Que bom estar aqui contigo. Estava a ver que nunca mais era eu. Tu perdeste a cabeça, porque é que só apareceste agora? Não tens vergonha na cara? Minha grande amiga, já gravámos uma data de episódios e apareces aqui. Estás tímida, estás nervosa. Sabes que... Não estou tímida, mas claro que é estranho estar aqui a conversar contigo com os fones na cabeça. Eu hoje estava. Porque nós estamos habituados a conversar noutro tipo de registro. Não sei se não será mais difícil. Tenho aquele receio de ter a pata na poça, de dizer coisas que não é suposto eu dizer, mas que diria a ti ou... Sim, porque estamos completamente à vontade, não é? Um com o outro. Também estás com medo de dizer coisas que não deves dizer sobre mim. Tem lá cuidadinho, isto não dá para cortar. Isto pois eu sei. Não, isto é mesmo assim. Olha, Mafalda, foi difícil trazer-te aqui, não por falta de vontade tua, mas porque tu és das pessoas que eu conheço e das artistas que eu conheço com uma das agendas mais preenchidas da Península Ibérica, berlengas incluídas, porque ou estás a cantar, ou estás a escrever, ou estás a compor, ou estás a produzir, ou estás em estúdio, ou estás a fazer poesia, ou estás a viajar. Ou estou simplesmente a viajar, que faço isso. Conta-me lá, o que é que tens andado aí a cozinhar, a preparar nestes últimos 2-3 meses? Olha, eu tenho andado a fazer muita coisa diferente. Tenho andado a preparar um livro que vai sair pela imprensa nacional quando estiver pronto. Eu tenho tentado a prepará-lo porque mas ficção, é um livro... ou biográfico? Não, é um livro das minhas canções que está numa coleção, uma chancela da imprensa nacional que está a ser tentado a editar livros de canções, de escritores de canções portugueses. E eu vou ter, e eu já fui convidada há bastante tempo e tenho andado às voltas com o livro, a montar e a desmontar. Mas o livro consiste no quê? São as letras das canções e mais. Interpretações tuas ou não? Outras, alguns essas inéditos, deixas para aqui, espero. E algumas são, sei lá, eu não te sei bem dizer, mas há muita coisa que é inédita e algumas coisas que são obviamente as minhas canções, mas apresentadas e de uma forma diferente, porque estou a fazer por temas, estou a fazer uma brincadeira um bocadinho com um jogo. O que eu te perguntava era... Mas isto é só uma das coisas. Mas o que eu te perguntava sobre essa coisa era se pões a letra da música, não é? Mas se depois dás alguma explicação, algum contexto ou não? Posso dar, em alguns casos sim. Boa. Em alguns casos dou. Isso é fixe, que é também um bocadinho o que vamos fazer aqui, sabes isso? Sei. E em alguns casos dou. E tenho estado a fazer concertos, não só estou com banda, estou a trio também e estou com o ensemble ibérico, portanto tenho estado a fazer em vários formatos concertos e tenho estado também a escrever canções. Ora, nós conhecemos mesmo há muito tempo, a nossa amizade já passou o prazo do iogurte. Não passou nada, que a nossa amizade é à prova de bala. É como as baratas. O iogurte também não passa assim de prazo com muita facilidade. Sobrevive um ataque. Como as baratas é um red bicho para comparar a nossa amizade. Não, mas olha, tu também tens músicas que o prazo de validade não têm prazo de validade, não acaba,
que duram e perduram e perduram, e sentes até que certas músicas que se calhar quando as escreveste e compuseste eram simples músicas, não fazias ideia do impacto que iriam ter, e hoje em dia concerto após concerto após concerto após concerto são aquelas que as pessoas mais querem ouvir. Há músicas que eu sinto que são intemporais, assim como há músicas que eu sinto que não são. Ou seja, há muitas vezes quando vou fazer alinhamentos e para concertos e vou olhar para a lista das minhas canções e sei quais é que consigo perfeitamente transportar comigo no tempo e continuam a ser super atuais, e para as pessoas que as ouvem também. Mas queres que eu comece a dizer quais? Não, vou querer que digas isso, mas queria só fazer uma pergunta antes, que é: tu quando compões, porque neste programa falamos sobre a verdadeira história por trás das músicas e sobre o vosso processo criativo, como é que ele funciona. Um autor, um compositor, quando compõe, vou compor uma música daquelas que seja para ficar e que pegue nas pessoas e que agarre bem o público, ou são surpreendidos, ou às vezes acham que é aquela e é outra que lhe passa à frente e fica mais no coração e na boca das pessoas? Eu acho que a tua vontade é sempre fazer uma música que toque as pessoas, porque escrever é um ato de comunicação, é querer comunicar também e chegar ao coração do outro, não é? Fazer com que aquela música seja, por exemplo, cantada por uma plateia num coliseu ou sei lá. É muito especial. Mas não é uma paranoia, não é uma obrigação. Não é paranoia nenhuma. Não é paranoia nenhuma. É um sonho, é uma vontade. Mas não é isso que faz escrever canções. Pronto, esse era o ponto de partida quando escreves. Não é isso que faz escrever canções. Ou seja, não se escreve uma canção para acontecer isso. Escreve-se uma canção porque a canção é provocada por qualquer outra razão. Porque aconteceu qualquer coisa na tua vida que faz com que tu tenhas que resolvê-la a escrever. Porque eu resolvo muita coisa a escrever canções. É o teu consultório de psicologia, como nós já dissemos aqui. É muito importante para mim. É muito importante para mim escrever canções. E assim como de repente pode sair de uma conversa, pode sair de um filme, as canções nascem de um livro, ou porque alguém faz anos e de repente já me aconteceu isso. Escrevi uma canção para levar uma amiga minha que fazia anos, eu não tinha de comprar nada para lhe oferecer. Escrevi-lhe uma canção, acho que isso nunca aconteceu. Escrevi-lhe uma canção que se chama Uma Noite para Comemorar e que ficou, no entanto foi escrita para uma amiga, e foi escrita enquanto eu estava a escrever outra que não estava a sair e não estava a sair, eu estava ali às voltas e não estava a sair, e de repente eram horas de jantar no jantar de anos dela, e eu pensei, isto não tive tempo de comprar nada, mas de repente saiu, minha canção já vinha feita. Olha, por exemplo, uma noite para comemorar é daquelas músicas que nos teus concertos manda sempre a sala abaixo, como se costuma dizer. Quais é que são as tais outras músicas, os outros exemplos das tais músicas intemporais que as pessoas te pedem e que até é um crime se não as cantares nos teus concertos? Bem, há uma que é incontornável, que é o Cada Lugar Teu, desde há muito tempo. Essa, se eu não cantar, as pessoas acham que o concerto não chegou ao fim. Achas que é mesmo a principal? Eu por acaso diria sempre que seria o Velho ou o Restolho. O Restolho e o Velho são canções que as pessoas também pedem, o que é engraçado, porque o Velho foi uma canção que eu escrevi com 17 ou 18 anos e tem uma letra super violenta, mas as pessoas gostam de ouvir a canção e pedem, muitas vezes. Mas às vezes se eu não tocar, o que me dizem no fim é: só foi pena não cantares o Velho, não sei o quê. Mas não é uma canção que peçam desesperadamente. O Restolho, sim, já ouvi pedir o Restolho como se fosse uma música de rock, tipo, que Restolho, não sei o quê. A meio do concerto já te estão a mandar berros a pedir o Restolho quando tu paras para beber água, para respirar, não é? Que também tens eventualmente a meio de um concerto. Queres começar pelo quê? O Restolho, Cada Lugar. O Restolho, podemos começar pelo Restolho. Podemos começar pelo Restolho. Vamos então atacar o Restolho, literalmente. Vamos descascar o Restolho e fazer um bocadinho o BI desta música. Qual é que é a história do Restolho? O Restolho fala sobre o quê? O Restolho fala sobre o Alentejo e uma paisagem muito específica, que é a paisagem alentejana, depois de ser ceifado, de serem ceifadas as searas. O Restolho é o que fica, é aquele restinho que fica amarelo nos campos, e por isso é que os campos são amarelos e assim se estendem assim com aquela cor, e é uma grande metáfora da vida também para mim. De qualquer forma, quando eu a escrevi, foi a segunda canção que eu escrevi em português, portanto também era muito miúda quando escrevi o Restolho. Qual foi a primeira já agora? A primeira foi o Velho, em português.
porque eu escrevia com 12, 13 anos, escrevia em espanhol, ou escrevia em inglês, vivia em Espanha nessa altura. A primeira que eu escrevi em português foi O Velho. Eu ia para a escola secundária, passava por um jardim onde realmente havia. Mas já contas o velho, só para darmos ao meio do Mas era só para te explicar que havia um contexto também para o Restolho. Eu tinha voltado de Espanha, onde vivi vários anos, parte da infância e adolescência, e voltar para aquela paisagem do Restolho foi voltar para casa completamente, foi voltar a todas as memórias que eu tinha, da família toda junta, de sermos todos, de estarmos todos exemplo, outra vez. Quando escreveste o Restolho, a ideia era escrever sobre o Alentejo e a paisagem alentejana, ou era escrever sobre a metáfora, sobre a vida, e usaste o universo do Alentejo isso para contar a história que querias contar? Era usar aquela paisagem como forma de expor aquilo que eu estava a sentir e usá-la como metáfora daquilo que eu estava a sentir. E sinceramente é uma das canções que eu acho... É uma das minhas canções mais conseguidas em termos de metáforas, de palavras, de imagem e da ligação com o que eu quis dizer e com as imagens que consegui transmitir. E que sentimento é que tu queres criar com essa... E sinto isso e sei isso porque qualquer alentejano se identifica e sabe do que é que eu estou a falar quando canto o Restolho. Mas levas o Alentejo de outras pessoas, porque até nós que não somos do Alentejo, parece que estamos lá. Parece que ficamos a conhecer e parece que estamos lá. O que eu te tentava perguntar há bocadinho era... Pronto, esse foi o universo que tu escreveste, essa foi a história que tu quiseste contar, uma história sobre a vida, sobre superação, direi, não sei, talvez. Que sentimento é que tu queres... Que sentimento é que tu tinhas quando escreveste esta música e queres que as pessoas sintam ou queres transmitir às pessoas sobre a vida, já que é uma metáfora da vida? Não, no fundo é uma coisa que me transmite aquela paisagem, é que há realmente, é muito duro, é uma paisagem muito dura, em que de repente tu já tens qualquer coisa que foi ceifada, mas depois há de renascer. E no fundo é isso, a vida está sempre cheia de momentos em que nós somos ceifados e depois temos que renascer. E eu na altura, quando tu és muito miúdo e estás a escrever, ainda não te aconteceram propriamente coisas muito graves, não é? Mas podes, se fores sensível, intuí-las. E no fundo o Restolho é uma grande intuição das coisas das mágoas, das coisas, das durezas e de todas as vezes em que nós temos que reerguer-nos. Mas com um final feliz, é uma mensagem um final feliz, claro que sim, de superação. Claro que sim, porque na verdade o que interessa é reerguer-nos. É renascer. Há bocado falavas do velho. E arrisco-me a dizer também que foi exatamente esse processo de intuição que tu fizeste também a escrever essa música, não é? Não, foi mesmo de olhar e ficar chocada com a solidão. Mas de intuição no sentido de imaginar também quando tu, Mafalda, chegares a mais velha e passaste. Nessa altura eu não conseguia imaginar, tu tinha 17, eu não imaginava, não é? Achava que era impossível. Sim, naquela idade uma pessoa naquela idade não pensa nisso. Naquela idade e mesmo até mais tarde. Não pensas nisso, ficas só assim chocada a pensar como é que é possível esta pessoa estar aqui sozinha, sentada neste jardim. Então conta lá a história, tu ias começar a contar há bocadinho. Não tem história nenhuma, é só isto. Foi uma coisa que me impressionou imenso. Não estava a passear, era o meu caminho normal para a escola secundária. Sim. Portanto, eu passava no jardim público, em Montemor. Sim. E havia os banquinhos, não é? Do jardim. E como em Lisboa há tantos jardins, onde muitas vezes tu vês pessoas mais velhas que estão sozinhas. E isso fez-me, naquela altura, que era uma miúda, uma confusão tremenda. E acho a letra muito dura. Não a escreveria hoje. É obviamente uma letra escrita por uma adolescente, porque é muito dura e muito franca e muito direta, mas ao mesmo tempo toca às pessoas e isso tornou-a intemporal. Há uma coisa que eu reparei nos teus concertos, é que muitas vezes o velho tem uma dimensão tão grande para os teus fãs que cantam o velho de uma maneira que até parece que estão contentes a cantar a música. Achas que é por felicidade de gostarem mesmo da música ou não pensam muito bem se calhar na letra que está a ser cantada? Isso depende muito do tipo de público, porque há pessoas também que choram, há pessoas também que, percebes, já me aconteceu de tudo em relação a várias canções e essa é uma delas. Há pessoas que sentem a canção de maneiras diferentes e há outras, quando tu vês, quando acontece isso, as pessoas estarem a cantar com alegria, é porque estão a cantar todo o espetáculo com alegria.
É porque estão muito envolvidas e estão a cantar todo o espetáculo com alegria. Estão contentes porque estão ali, estamos a partilhar um momento, porque estamos a partilhar a música. Não tem tanto a ver com a canção. Mas quando já reparei muitas outras vezes em que, por exemplo, a canção é deixada para um encore e de repente entro com a guitarra e canto a canção sozinha, e já reparei que depois às vezes o resultado é outro, é que há pessoas que se comovem. Ou mais intimista, é mais intimista. Mas de qualquer forma, sim, é uma canção que é uma canção que tem essa história. Foi uma canção escrita por uma adolescente. Vou-te fazer uma pergunta que já fiz a alguns convidados, que vou-te fazer de outra maneira, mas é parecida. Tu já te chateaste com essas duas músicas, por exemplo, no sentido de escreveste isto quando tinhas 17, 18, 17 anos e portanto já as cantaste e recantaste e recantaste e recantaste e recantaste, e é uma coisa tipo, outra vez arroz, eu já não tenho sentimento para cantar esta música, eu já não sei sentir essa música. Já te chateaste e voltaste a fazer as pazes? Como é que isso funciona quando tens de cantar tantas vezes músicas que se calhar já foram feitas há tanto tempo? Eu não tenho. Pode acontecer, por exemplo, não querer ensaiá-la. Do género, estamos no ensaio e a dizer, essa já não estou com paciência, já toquei 1000 vezes, já sabemos todos, não vou ensaiar. Mas no dia do concerto não sempre sinto. Especial. Não sinto isso. Não sinto isso. Então, outro dos teus, digamos, usando uma linguagem literária best-seller, na música não se diz best-seller, diz o quê? Pode ser Billboard, Billboard era a tabela, não era? Best-seller, pode dizer. Pronto, se não se pode, também dá-me na cabeça a seguir. Top of the tops. Que é o Hit, que era o estamos no Hit Parade de Mafalda Veiga. Estamos autenticamente no Hit Parade. Lembras-te do Hit Parade, que eram as cassetes? Lembro. E os que tinham as músicas sim. cassetes. Cassetes foi como eu comecei a gravar. Olha, o velho e o Restolho foram gravados em cassetes. Eu ainda tenho cassetes para lá. Aliás, o meu irmão de presente. E eu gosto imenso do som das cassetes, acho o máximo. Eu já usei como backing track o som das cassetes nos concertos. Em vez de levar as coisas disparadas, disparava eu de um leitor de cassetes, e aquele som todo manhoso, depois uma pessoa tinha que tentar afinar a função analógica. Completamente, acho muito engraçado juntar o analógico com o tecnológico, acho mesmo muito engraçado. Estava-me a lembrar, o meu irmão deu-me de presente de 40 anos um Walkman igual ao Walkman antigo que eu tinha, era um daqueles amarelos da Sony, sabes? Agora está na moda outra vez, o pessoal está a procurar essas coisas. Não, mas deu-me porque uma vez eu tinha deixado o quarto desarrumado e o meu pai dizia-me uma vez, Pedro arruma o quarto, à segunda, Pedro arruma o quarto, à terceira, tudo o que estava desarrumado já lá não estava, e uma das vezes foi o meu Walkman que foi à vida. E pronto, hoje em dia sou uma pessoa muito arrumada por causa disso. E então o meu irmão de presente de 40 anos deu-me o Walkman, tenho ali na sala. Há pessoas que têm quadros caríssimos. Não, eu tenho o meu Walkman assim, super fixe. Mas outro dos teus hits, estavas a falar dele há bocado, eu deixei-o para agora para tentar dar aqui uma ordem um bocado cronológica. Este também é do século passado, mas é mesmo ali do final de 98, 99 que lançaste o Cada Lugar Teu. Sim, no final de 98, acho eu. Sim. Não sei, talvez no 99. E o Cada Lugar Teu, por exemplo, estava num álbum teu que era o Tatuagens, e não foi o single. O single era o Tatuagens, uma música chamada Tatuagens, que tu cantavas com o Palma. Com o Jorge, sim, com o Jorge. E da mesma maneira o Restolho e o Velho não foram os singles, foi o Planície, o Pássaros do Sul, ou não? Não te lembras? Não foram singles, não. Não foram. Nunca foram singles. Não, isso é feito de propósito, és surpreendida, estás à espera que os singles agarrem mais as pessoas e depois és surpreendida porque são estas músicas que agarram mais as pessoas. Normalmente isso são coisas que se definem com as editoras, não é? Tu tentas perceber e tal, e há várias opiniões, e depois tu tentas perceber o que é que. E eu não me lembro quem é que tomou essas decisões, não me lembro. Devo ter tomado eu em consenso com outras pessoas. Mas era uma decisão difícil, porque são duas grandes músicas, o Tatuagens e o Cada Lugar Teu. Mas eu imagino que o Tatuagens tenha sido o segundo. Não, o Cada Lugar Teu não chegou a ser single. Pois é isso, o Cada Lugar Teu não chegou a ser single. Foste surpreendida pelos teus fãs, trocaram-te as voltas, trocaram as voltas à tua estratégia. Então, e a história do Cada Lugar Teu? O que é que tu queres contar ali? Então, o Cada Lugar Teu é engraçado porque foi uma canção que eu escrevi. Às vezes as canções não têm uma história real. Aquela canção não tem uma história real. É uma canção que eu escrevi para comunicar um estado de sentimento. Um sentimento. Pronto, estava a falar. É uma canção de amor. Pode ser interpretada como uma canção de amor, ou de amor de todos os tipos, mas claramente uma canção de amor. Mas eu não me lembro da história por trás. Não há uma história
por trás. Mas que sentimento então é que e tu muitas vezes comunicar? acontece Era isso. amor? Muitas vezes uma pessoa senta-se para escrever uma canção, simplesmente para sair uma canção que seja uma canção bonita. E nem sempre estamos a contar a história da nossa vida, não é? As canções não são todas autobiográficas. Muitas vezes estamos a escrever uma canção a partir de um sentimento que ou já sentimos, ou sabemos, ou um amigo nosso está a sentir. Mas tens uma lista onde vais anotando. Um dia queres escrever sobre isto, outro dia ou é o que te aparece naquele dia? Há uma rotina no teu processo criativo ou não? Naquele dia há algumas rotinas, mas não são essas de escrever sobre este tipo de história que eu estou a contar. Não passa por aí. Passa por a canção ter muito mais história depois de ter sido editada do que antes. Esta canção, Cada Lugar Teu, tem histórias de pessoas que me contaram histórias acerca desta canção. Esta canção foi banda sonora de casamentos, de namoros, de nascimentos. Esta canção tem tanta história a seguir que me foi contada que eu, sinceramente, a história que ela tivesse, se tivesse alguma, já nem sequer era muito importante. E tu, quando a cantas hoje em dia, volta ou não volta, associas a uma história que tu estás a cantar e estás-te a lembrar dessas histórias que os teus fãs, que as pessoas que ouvem te contam. Mas estás a cantar o Cada Lugar Teu, estás a sentir alguma coisa. É impossível não sentir alguma coisa, boa, má, mesmo que não se tenha a noção. Estou a sentir. Muitas vezes dás por ti a lembrar-te, olha aquela pessoa que contou, e estás a visualizar o que um fã te contou, por exemplo. Sim, acontece imenso, porque na verdade com esta então acontece imenso, porque as histórias foram muitas vezes me convidaram, convites assim especiais, se eu podia cantar o Cada Lugar Teu no casamento de alguém. Eu nunca aceitei, porque eram tantos convites que se eu aceitasse um tinha que aceitar todos, e era muito injusto, portanto explicava sempre isso. Eu não tinha todo o gosto, mas depois mandavam-me o convite, tinhas que cantar mas depois mandavam-me o convite e no convite vinha lá um excerto da letra, ou então depois mandavam-me o vídeo de que era a canção que estava a tocar enquanto eles entravam, sei lá. Está muito ligada a juntar as pessoas, a juntar pessoas por amor. E também já me aconteceu dizer, o meu filho nasceu e a ouvir eu pedi para porem esta música durante o nascimento. E isso é muito emocionante. A música faz mesmo parte das pessoas. Quando eu a canto, o que eu sinto é que as pessoas vão cantar comigo. Normalmente é o que acontece. E então acaba por ser um grande coro. E como tu sabes, quando as pessoas cantam todas juntas, acontece o milagre de ficarem todas afinadíssimas. E todas as salas com as pessoas a cantar, tu nunca notas que ninguém desafine. É sempre nunca tinha reparado nisso. Aquilo que vem de uma sala é sempre um coro profundamente ensaiado e super afinado. E é muito bonito ver e ouvir as pessoas a cantarem connosco, que escrevemos as canções em casa, em solidão, e muitas vezes em momentos de extrema intimidade, de repente poder partilhar aquilo com gente que está a cantar, cada um na sua intimidade, porque cada um tem uma relação única com aquela canção. Cada um tem uma história única com aquela canção, e isso é super bonito. Para fecharmos aqui o Cada Lugar Teu, para ainda termos tempo de ir ao de fio a pavio, e a te propor falarmos desta música, já te explico porquê. Tu também não és surpreendida às vezes com pessoas que se calhar associam determinada música, neste caso o Cada Lugar Teu, que é aquela coisa de juntar pessoas, de ser bom, de levarem para um lado mais triste, interpretam a música de um lado mais triste. Tenho pena de não ter isto. Eu ouço a música, parece que há quase como uma inveja de não ter ninguém, daquelas que se guarda as coisas daquela pessoa e que vai chegar com ela onde só chega quem não quer naufragar. Achas que a música também às vezes pode provocar o efeito contrário do que está a dizer? Eu nunca senti que provocasse, nunca ninguém me disse isso. Que ouvem momentos, quando estão em momentos tristes, ouvem a música e é uma maneira de desbloquearem alguma tristeza, porque já acabaram uma relação e ouvem esta música. Eu já tive isto e agora não tenho, e lembram-se daquela pessoa. Na verdade nunca me contaram isso, não. Na verdade acho que a música sempre foi inspiradora, no sentido de, se calhar acabei com esta pessoa, mas vou começar com outra pessoa. Que há de ser bola para a frente, e há de ser essa. Outra música muito feliz que tu tens, eu pelo menos se calhar não é, vou levar na cabeça, me Carol, que é o de Fio a Pavio, que foi um dos teus, acho que não foi o último, mas foi um dos teus últimos singles o ano passado, foi dos últimos, sim. E que eu acho que é uma música extremamente feliz. Faz-nos aí um bocado o bilhete de identidade aqui do Fio a Pavio. Que história é que tu contas aqui? Porque eu acho que se nota muito nesta tua música uma mudança, uma evolução, não é para bom ou para mau, é uma maneira diferente da Mafalda Veiga hoje escrever também
É uma música que eu queria. Era uma música com um contexto. Eu queria escrever uma música com um filme que eu tinha na cabeça, que era. Mas que viste ou que imaginaste? Que imaginei. Que era estarmos. Imaginei e era um bocadinho parecido com outro cenário que eu tinha já feito contigo, na Gota. Quando eu gravei uma canção que se chama Gota, que era a Gota, e convidei-te e tu foste o protagonista com a Sofia Frois do meu videoclipe. Isso foi quando? Isso foi 2004. Portanto, fez 20 anos no ano passado. Sim, já passámos o prazo de iogurte. E por isso é que eu achei giro fazer quando fiz o videoclipe desta música, chamar-vos outra vez. Portanto, o videoclipe todo fio a pavio, estás tu e está a Sofia Frois, e fez 20 anos que vocês tinham estado no mesmo contexto de encontro de amigos num bar, em que se brinda à vida tal qual ela é. E esse era o meu modo para esta canção: é preciso brindar à vida tal qual ela é. E principalmente sabermos com as coisas boas e más, é isso? Com as coisas boas e más, com os nossos amigos, e sermos capazes de ter a franqueza. E por isso é que eu estou sempre a dizer que não sei escrever quadras de amor. Fica sempre quase tudo por dizer, porque depois no fim digo, ou seja, no fim faço essa quadra de amor que é extremamente simples, mas que é ser capaz de dizer ao outro o que se sente por ele. Ou seja, no fundo é uma música para descomplicar. Estamos todos juntos, erguemos castelos que é onde cair, e por acaso está muito bem feito isso no vídeo, está super bonito, o vídeo realizado pelo David Bonneville. Sim. Que entra também o Afonso Lajinha e a Francisca Sarmento. Tu estavas a falar muito sério, por isso é que eu não interrompi, mas eu vou dizer, a Mafalda disse isto, me convidar a mim e a Sofia Frois 20 anos mais tarde. Foi um prémio de consolação. Ela quis fazer o vídeo com o Francisco e com o Afonso Lajinha, e para a Sofia eu não ficámos chateados, já estavam lá a fazer uma perninha, faz favor. Por acaso não foi nada disso, como tu sabes, mas na verdade o vídeo, a parte engraçada do vídeo é essa, de juntar pessoas, gerações diferentes, que têm tanto, não é? A ver. A Sofia é mãe do Afonso. E o Afonso estava a fazer de meu filho numa série que eu estava a gravar nos Eleitos. A Francisca Sarmento é filha de um dos produtores com quem mais gostei de trabalhar e da minha melhor amiga. Portanto, juntei muita gente que eu adoro. Sei lá, e muitos escritores também. Estava o Ricardo Marques, estava a Maria Quintans, que já não está connosco, a Filipe Leal, o Pedro Rapola, sei lá, tanta gente que esteve presente, tanta gente, o meu filho. Juntei tanta gente, que o Ulisses, muita gente. Olha, mas esta pergunta que eu te fazia, notas que há vou dizer uma maneira diferente, pronto, um universo diferente, uma maneira diferente da Mafalda escrever hoje em dia, de tu escreveres. Tu hoje em dia, por exemplo, fazes mais referências concretas, como nesta música, ao Sérgio Godinho, ao David Bowie. Havia outra música que punhas o James Dean, a Moleskine. Os universos, se calhar não estou a fazer muito bem a pergunta, que os teus universos mudaram muito. Antes, se calhar, era mais o campo e o mar Não, o campo foi mesmo só o primeiro disco. Depois a coisa tornou-se um bocado mais urbana. Eu acho que nunca mais. Acho que o primeiro disco, propositadamente, é um disco que tem muito a ver com o Alentejo, onde, se tu vires, não há uma única vez que eu diga a palavra mar. E isso, como escritora, é propositado. Porque a palavra mar é uma palavra muito, muito, muito usada em português, e eu fiz questão de não constasse em lado nenhum. Era mesmo uma coisa que tinha a ver com a paisagem à minha volta. Sim. E com aquilo que eu queria transmitir através da paisagem à minha volta, usar aquilo como metáforas da minha vida, dos meus sentimentos, do que eu estava a sentir, do que eu estava a viver. Depois disso fui para a faculdade. Tu tens essa preocupação? Depois de ir para a faculdade, a coisa ficou urbana. E passei a escrever muito mais sobre as pessoas. Sim. Mas também de um ponto de vista, se calhar, mais geral, mais de coisas gerais. Preocupava-me muito que as pessoas se encontrassem com as minhas canções, que houvesse pontos em comum. Então não especificava muito, que deixava as coisas assim numa coisa mais de universalidade. Hoje em dia, mas não é de agora, já há um tempo. Por exemplo, no disco Praia também tenho isso, também falo do... Aí já tens mar. Também tenho muito. E falo do Lou Reed, e falo da Nico, e falo de, sei lá, falo do Elvis Presley. Sim. Não sei, depois disso tenho vindo a criar com as canções e com as letras uma relação que é diferente, e claro que tem que ser diferente, porque nós vamos evoluindo na escrita e vamos sendo escritores diferentes à medida que o tempo vai passando, não é? Está lá nuclearmente quem somos, mas a relação com a linguagem vai tendo que ser diferente, e é bom ir explorando, porque
porque é importante explorar. Não vamos ter tempo para falar sobre mais nenhuma cantiga, mais ou menos, porque chegou a hora de fazermos o post-it que todos respondem. Qual é a música mais que escreveste que mais gostas? É super difícil mesmo. Não sei. Eu não sei, essa eu não conheço. Talvez por essa razão que te disse, o Cada Lugar Teu, mas não necessariamente pela música, mas pela relação que a música tem com as pessoas. E qual é que é a música, se fosse hoje, já não gravavas, que te arrependeste de ter gravado? Há uma que fala sobre os deuses. Gosto tanto da Fonte dos Deuses. Mas eu adoro o Sol de Março e tu estás-me a dever o Sol de Março num concerto. Não sei se gostei dessa resposta. Eu essa não sei se gravava. Já não me identifico. A que outro artista é que tu roubavas uma música, se pudesses? Eu roubava aos Beach Boys o God Only Knows. Aí, é linda. Viste aquela versão da BBC que são vários artistas a cantar essa música? Vi. Linda. E para que artista é que te apetecia compor agora? Eu adoro compor para qualquer artista com quem me identifico, portanto tenho sempre a conhecer. Por exemplo, acabei de escrever tenho que conhecer e tenho que gostar, tem que haver uma empatia. Dás muitas tampas. Mas, por exemplo, agora a última coisa que escrevi foi uma letra para a Viviane, dos Entre Aspas, de quem sou amiga e que é uma pessoa que eu adoro. E ela pediu-me uma letra para uma Mas hoje canção. chegavas a casa e tinhas que compor para quem? Sei lá, não sei, não sei, porque normalmente não sou eu que decido, não impinges nada a ninguém. Não impinges nada a ninguém. Está bem. Se tivesses de gravar uma música pimba, qual é que tu escolhias? Olha, não sei, porque eu não sei o que é uma música pimba, não sei qual é a definição hoje em dia de uma música pimba, não sei mesmo. Então uma música popular, acho que a maior parte da música pimba hoje em dia é música ligeira. Ou seja, é muito difícil. Uma música popular é o quê? É uma música mais brejeira? Não sei responder. Então vou reformular a pergunta. Tu achas, por exemplo, que... Se tivesses de gravar uma música ligeira que muitas pessoas catalogam como música pimba. Não sei, telefonava-te a ti e perguntava-te: Pedro, diz-me aí uma música pimba para eu gravar. Porque eu não sei, sinceramente, acho difícil chamar pimba a músicas que... Mas eu não estou a chamar, eu estou a chamar ligeira. Estás a chamar ligeira. Música ligeira dessa família que tu gravavas. Eu não vou sair daqui. Gravava uma do Marco Paulo. Boa, estás a ver. Gravava de certeza uma. Não sei, como é que se chama aquela? Naquela praia. Sempre que brilha o sol. Sempre que brilha o sol. Eu ia lá fazer cores atrás. Sempre que brilha o sol. Cantava essa. E se tivesses que dar a voz a uma personagem da Disney? Se calhar era talvez a Lilo do Lilo e Stitch. A sério? Que eu tive que ver peito 500 vezes por causa do meu filho Tomás, na altura. E que voltou a Mulan. Voltou a estar na moda. A Mulan também vi 500 vezes, também podia ser. Vou escolher. Não estava à espera. Que música tua é que me dedicavas? Dedicava-te o Lume, declaradamente, com a tua letra. Não estava à espera. Dedicava-te o Lume com a tua letra. Eu sei que ias dizer a Vertigem. Não, a Vertigem é mais tarde. Sim. O Lume, porque a Mafalda e eu conhecemos num programa de televisão, aliás, conhecemos aos dois e conhecemos a Fátima Lopes, ao mesmo tempo, a querida Fátima Lopes, e onde a Mafalda teve a gentileza de, na sua música, colocar um poema meu. Não tão bom como o dela, mas... Última pergunta. Eu, Mafalda, nunca vou deixar de escrever e cantar porque essa sou eu, ou seja, faz parte da minha identidade e seria muito complicado deixar de fazer isso. Faz parte mesmo da minha identidade, é quem eu sou. E eu dava-te um grande carolo se parasses de escrever ao cantar. Ia me chatear contigo a sério. Mafalda, vamos chegar por aqui. Ficava aqui mais uma. Porque tem muito mal, ou não? Não, foi ótimo. O programa é maravilhoso. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Gostei muito de estar aqui contigo. É maravilhoso. Eu acho que fosse. É maravilhoso. A diferença foi só estarmos assim, fardados. Com estes estarmos com umas fardas, porque de resto eu vou foi uma aqui conversa como sempre tivemos. Porque as pessoas que não gostam deste podcast quase que não existe, porque isto é extremamente maravilhoso e espetacular. Mas pronto, para aquelas pessoas que por acaso podem não achar muita graça a isto, não que existam, queixem-se à Mafalda Veiga, porque a Mafalda foi uma das maiores impulsionadoras para eu não largar esta ideia. Eu adorei a ideia. Eu tive esta ideia de fazer um podcast sobre a verdadeira história das canções.
com 1001 ideias que eu vou tendo, e às tantas já ia largar, não vale a pena, não vão gostar, não sei o quê, não. E ela fala, escreve, faz, propõe, vai falar com a Sociedade Portuguesa de Autores, vai falar com a GDA, bate à porta das rádios. Então, já foste? Diz, Mafalda, não, já foste, vai. Claro. Tu ajudaste muito, tu assim. E olha, a última mas a pergunta, ideia é fantástica. Então, eu acho que tu tinhas mesmo que lutar pela tua ideia, ir até ao fim. És muito querida e muito obrigado. E acho que de certeza que vão sair daí grandes entrevistas e grandes conversas. Não pá, assim eu agora não te consigo fazer a pergunta que vou fazer agora. Tu contigo, com os teus projetos, e acho que é uma boa maneira de acabarmos aqui o programa. Quando escreves, quando compões, tu também és assim. Tens um objetivo e és focada e tens a rotina e vais atrás e tens força e és dinâmica, ou também às vezes, não vale a pena, se calhar isto não é giro, vai para a gaveta, precisas que alguém insista contigo, então, escreve lá. Depende das circunstâncias, depende. Normalmente sou muito focada, se tiver um objetivo, saber exatamente o que é que quer fazer e encontrar as pessoas certas, sou muito focada e sempre fui, por isso é que ainda cá estou. Sempre fui muito focada em concretizar aquilo que eu queria fazer. Depois há outras alturas. Há alturas em que precisas dos amigos. Isso é uma coisa que temos que assumir. Há alturas em que se está mais frágil, em que é preciso que alguém nos diga, vá lá, está muito giro. E aceitas bem ou irrita-te? Ficas assim, larguem-me. Não, aceito bem e acho que mas normalmente quando isso acontece também é porque eu peço. Sim. Ou seja, porque eu digo, olha, estou numa fase mais assim, assado, ou estou a precisar de mais apoio aqui ou ali. Acho que é normal. Normalmente aquilo que eu sou, naturalmente, é muito focada. Eu sou Capricórnio, dizem que explica coisas. Tu ligas a isto? Eu não fazia ideia. Eu ligo. Ui! Sou não fazia ideia. Com ascendente Sagitário, e acho que as duas coisas estão muito bem, estão muito explícitas em mim, de acordo com aquilo que eu leio sobre o que se diz sobre estes signos. Mas esse foco, essa capacidade de foco sempre foi uma coisa que me acompanhou. Muito obrigado, minha querida Capricórnio com ascendente em Sagitário. Aqui o teu amigo Gêmeos com ascendente em Escorpião despede-se. Foi mais um episódio. Acho que é mau, não é? É ótimo, é maravilhoso. Não me digas nada. Foi mais um episódio do Foi Como Foi, o podcast das canções, aqui na RFM, com o alto apoio da Sociedade Portuguesa de Autores e da Fundação GDA, Gestão dos Direitos dos Artistas. Já sabem, todas as segundas-feiras, um episódio novo. Aqui neste podcast não ouvimos as canções, falámos delas. Se as quiserem ouvir, criámos uma playlist no Spotify com o original nome Foi Como Foi, o podcast das canções, onde podem ouvir as músicas de que falámos hoje da Mafalda e também dos convidados que por cá já passaram. Por hoje é tudo, voltamos para a semana. Até lá, ouçam a Mafalda. Agora vais ver os segredos que a música te quer dizer. Só grandes músicas. RFM.